Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim o texto das Sagradas Escrituras: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disse: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhe que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde ia, e fez com ele com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhe contaram o que tinha acontecido no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti nessa noite, e te pedimos que a Tua graça se manifeste neste lugar. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir na Tua santa palavra. Nos dê direção, ó Deus. Nos dê, ó Pai, orientação, que a Tua palavra possa ser alimento para cada um que está aqui nessa noite, que possa ser remédio para aqueles que precisam de cura, possa ser força para aqueles que se encontram fracos, possa ser alento, ó Deus, para aqueles que se encontram aflitos, desamparados. Eu peço que a Tua graça se manifeste, porque a Tua palavra tem poder para isso. Todos nós viemos atraídos pelo Senhor, e há uma expectativa no nosso coração, Pai, que ninguém saia frustrado, mas saia surpreendido pelo poder que há na Tua palavra. Queridos, no dia que Jesus ressuscitou, dois discípulos, a Bíblia dá o nome de Cleopas, e eles estavam caminhando em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús. Essa aldeia, Emaús, ficava distante da cidade de Jerusalém,
por 12 quilômetros. E a cidade de Jerusalém foi construída sobre os montes de Sião. A cidade de Jerusalém, talvez por um dos motivos estratégicos, foi construída nas montanhas, por causa da fortaleza que precisava ter ao entorno dessa cidade. É por isso que muitas vezes nós vamos ver textos dizendo: vem de Sião a nossa salvação. Está se referindo à cidade de Jerusalém. E para ir para esta aldeia, Emaús, então era um declive. Quem estava em Jerusalém estava numa região mais alta, e Emaús numa região mais baixa. E esses discípulos então estavam agora caminhando a ponto de desistir, porque eles estavam focados no fato da morte de Jesus. Era o dia de domingo, o dia da ressurreição, mas eles estavam firmes com aquela mente a respeito da morte, do acontecimento, que segundo a ótica deles, era a tragédia, porque eles acreditavam que Jesus poderia talvez ser aquele que solucionaria a prisão que Israel estava vivendo, porque eles estavam debaixo do jugo romano, e quem sabe Jesus seria ali o libertador. Mas agora, Jesus estava morto. Apesar das promessas do próprio Cristo, e inúmeras vezes ter dito que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Apesar de todas as escrituras sagradas, o Velho Testamento até então, falar a respeito da vinda do Messias, o Salvador. O livro de Isaías, por exemplo, que é do Velho Testamento, era a Bíblia do judeu. No capítulo 53 dizia: homem de dores, era o mais rejeitado entre os homens. E a Bíblia vai descrevendo que ele nasceu sem parecer, sem formosura, e ele foi desprezado. Era um de quem as pessoas viravam o rosto, porque não queriam olhar para ele, tão desfigurado estava o seu rosto ali no dia da crucificação. Mas o texto diz: ele foi moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, inúmeros textos já dizia a respeito de Cristo, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E olha, às vezes, aliás, eles ouviram também informações a respeito das mulheres que chegaram ao túmulo logo pela manhã e encontraram o túmulo vazio. E elas voltaram trazendo essa notícia, dizendo: ele vive, ele ressuscitou. Mas eles preferiram dar ênfase ou simplesmente lembrar da sexta-feira do dia da morte de Jesus. A morte na cruz, querido, é o ápice na nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu e você não teríamos acesso à presença de Deus. A palavra de Deus diz que lá no templo existia um lugar, de uma forma até representativa, que era o lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E esse lugar era separado pelos outros lugares através de uma densa cortina chamada de véu. E ele era uma cortina espessa, grossa. Mas no dia que Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que Deus estava abrindo o caminho para que a humanidade pudesse ter acesso a Deus. A morte na cruz significa que eu não preciso morrer, porque Jesus Cristo morreu a minha morte ali na cruz do Calvário. E por isso hoje eu estou livre do pecado. O pecado que trazia separação entre o homem e Deus, ele agora não tem mais poder nas nossas vidas. Diga amém. Mas eu quero te falar, querido, se você parar somente nesse estágio da tua caminhada, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida.
Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas começam a sua caminhada. A maioria de nós passou pelo encontro com Deus e lá teve a sua experiência. Eu quero que você entenda que Jesus dá uma orientação aos discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Parece que Jesus ressuscita e começa a buscar os discípulos dispersos. Ele vai atrás de Pedro, que resolveu abandonar talvez o ministério, porque havia negado Jesus. E Cristo vai lá e encontra com ele no meio da pescaria. Nós vamos ver Jesus, ele entrando na porta onde estavam reunidos os 10, e ali não encontra Tomé, mas ele volta novamente para buscá-lo. E Jesus então está ali de alguma forma trazendo as pessoas e dizendo: permanecei em Jerusalém. Jerusalém significa cidade de Salém, cidade de paz, significa a presença de Deus, significa o lugar alto. Mas às vezes a gente começa a declinar na nossa caminhada. Os discípulos estavam desistindo, estavam indo embora, assim como outros voltaram para a pescaria. Esses que faziam parte daqueles 500 não eram um dos 12, mas esses 2 vão para Emaús, estão indo para o lugar baixo, estão saindo do lugar alto, do lugar que Deus conquistou para cada um deles. Quando você permanece em Jerusalém, vai vir a promessa, porque você vai ser revestido de poder. Diga comigo: poder. Mais forte: poder. Eu quero te falar que nós não podemos parar somente ali no confronto e entender o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus tem mais para a nossa vida. Deus quer que você vá mais além. Deus tem poder para te dar. Deus tem revestimento de autoridade. Deus quer que a presença do Espírito Santo de Deus habite e superabunde na tua vida. A presença do Espírito Santo, querido, além de ser a manifestação para que você viva nessa terra de uma maneira sobrenatural, também é a certeza de que o fruto do Espírito está na tua vida. A paz, a alegria, a paciência, o domínio próprio, o amor, a benignidade, a bondade. Essas são características de alguém que está cheio do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que depois que você passa pela cruz, agora é uma vida abundante, é a vida de alegria, é a vida de poder, é a vida de manifestação, é a vida de sobrenatural, é a vida de milagres, é a vida de manifestação da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Seja revestido de poder que vem do alto e não precisa procurar em outras coisas, porque a verdadeira fonte de poder está disponível para aquele que crê. Mas aí a nossa mente nos trai. Os pensamentos talvez tentam construir outra narrativa. Satanás se levanta com bombardeios para nos fazer sair deste lugar alto, dessa presença, dessa vida conquistada. Algumas lições dessa história. A primeira é que os discípulos estavam tristes, porque eles pararam na cruz. E agora eles estavam ali pensando que o líder deles, Jesus, havia morrido. Eles estavam ali apenas olhando a parte humana da história. E esse é o problema quando você começa a caminhar com Deus e você para só no racional. Você tem que crer no sobrenatural. Você tem que ter experiências com o Senhor. E eles estavam agora sem líder, sem direção. Então nós aprendemos que sempre nós vamos precisar de direção. Já disse isso, mas aquele que não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando você não tem direção da vida, você vai ficar cavando externas rotas que não dão águas.
procurando talvez saciar essa fome, essa sede em outros lugares. E aí, querido, a palavra de Deus, ela é o norte, ela é bússola que vai nos direcionar nessa terra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que eles passam pelo Mar Vermelho, e talvez simbolizando a caminhada de uma pessoa que sai do mundo, sai da escravidão, do pecado, passa ali pelo Mar Vermelho, que é um batismo nas águas. E a primeira coisa que este povo fez foi ir ao pé do Monte Sinai. O Monte Sinai significava a presença de Deus. Foi onde Moisés subiu e desceu com as tábuas da lei, com as tábuas dos 10 mandamentos, porque o povo agora precisava de direção. Nós precisamos ser direcionados. Tem tantas possibilidades nessa vida, tantas decisões que nós temos que tomar, mas nós precisamos de uma direção. E quando nós cremos que Deus e a sua palavra é a fonte de direção para nós, querido, nós vamos viver esse algo novo. Nós vamos viver essa experiência. Pedro fez a declaração onde ele diz para Jesus: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Querido, quando nós decidirmos isso, que nós não podemos estar fora da vontade de Deus e acreditar que a palavra de Deus é inegociável, mesmo que os apetites venham, mesmo que as propostas venham, mas se é contrária à palavra de Deus, está decidido. Eu não quero outra coisa que não seja alinhada, aferida com a direção que Deus tem para a minha vida, porque Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós temos que crer de todo o nosso coração. Quando alguém te questionar, por que você não faz isso ou aquilo outro? Porque Deus tem o melhor para a minha vida. Outra coisa que nós aprendemos nesse momento é que eles estavam tristes, decepcionados, em crise. Querido, e em crise não é a melhor hora para tomar uma decisão. Pessoas em crise acabam sendo empurradas. É diferente quando alguém é chamado para algo, ou quando a situação te empurra. Saiu de casa porque brigou, terminou um casamento porque deu crise, desistiu de um negócio porque a coisa esquentou. Na hora da confusão você quer resolver, na hora que os ânimos estão agitados, não é a melhor maneira. Eles estavam em crise, decepcionados, frustrados, e o que eles decidiram? Vamos para Emaús. Eles estavam indo para o lado contrário de onde Jesus queria que eles ficassem. Quem está entendendo, diga amém. Querido, na hora da crise, a melhor coisa é esperar a crise passar. Quando as coisas estiverem nebulosas, conflituosas, é nessa hora que a gente tem que voltar para o Senhor e falar: meu Deus, eu quero me esconder no teu abrigo. É por isso que no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu socorro. Você vai estar protegido. Espera a crise passar. Outra coisa que nós temos que aprender é que nós precisamos discernir as vozes que vêm na nossa mente. Dentro de cada um tem uma voz interna, e por vezes essa voz tenta levantar, às vezes te puxando para baixo. Ela quer te levar para Emaús. É aquela voz que tenta convencer que você é um fracasso. É aquela voz que recorda os tempos difíceis, talvez palavras que foram ditas lá atrás, que amaldiçoaram a tua vida. É aquela voz do fracasso,
é a voz da limitação, é a voz do eu mesmo, por causa de traumas e coisas que aconteceram. Outras vezes é a voz do inferno. Satanás lança pensamentos. Querido, o próprio Cristo, ele foi acometido por essas vozes. Quando ele passou pelo deserto, a Bíblia diz que Satanás aparece e faz para ele 3 propostas. A Bíblia não entra em detalhes se isso vem em pensamentos, se vozes audíveis, seja como for, é o que acontece conosco no dia a dia. Talvez aquelas sugestões loucas, malucas, que ofereça talvez uma recompensa imediata, que talvez venham dizer, desiste, ou pega o caminho mais fácil. Foi falado para ele, olha, você quer a glória do mundo? Eu te dou. Para que passar pela cruz? Você pode dar ordem aos anjos ao teu respeito. Você pode transformar pedra em pão. Tem poder. E mexendo talvez no ego e etc. São vozes do inferno. E nós temos que aprender a discernir. Qual é a voz humana? Às vezes é você. E o coração às vezes é enganoso. Às vezes é o inferno se levantando. E às vezes é a voz de Deus, como falou com Samuel. E aí nós precisamos discernir a voz de Deus. Diga comigo, meu Deus, eu preciso aprender a decifrar a tua voz, a discernir a tua voz. Querido, não tem outra maneira. Jesus Cristo disse, eu conheço a voz das minhas ovelhas, e elas me seguem. Não tem como conhecer a voz de Deus, a não ser com intimidade, a não ser com tempo, para que ela se torne familiar. Você conhece uma voz de alguém que é familiar, voz diferente ou estranho? Quem está entendendo, diga amém. Sabe, mas eu vou te dar aqui uma dica. Sabe como você vai saber que é a voz do diabo? Quando toda vez ele mandar você descer. Foi isso que ele falou para Jesus. Pula daqui para baixo. Quando ele estava na cruz, chegou alguns e disseram, desce dessa cruz, você não é um filho de Deus. Então a voz do inferno sempre vai te jogar para baixo. Ela vai te levar na contramão da Jerusalém, da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Querido, mas tem algo maravilhoso. Estes homens eram discípulos. Querido, se tem uma coisa que a gente tenta trabalhar nessa igreja é o discipulado. É estar andando um com o outro, ajudando nessa caminhada e fazendo as pessoas discípulos de Jesus. Porque não tem bênção maior que possamos desejar nessa terra. Mateus 28, versos 19 e 20, diz a respeito do último mandamento de Deus, a última vontade expressa de Jesus na terra. O texto diz, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Diga comigo, eis que estou mais forte. Cristo promete estar com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Querido, nós não vamos estar só. Por isso que esses discípulos, por mais que eles estavam indo na contramão, por mais que eles estavam desistindo, por mais que eles estavam indo para o caminho oposto, Jesus Cristo veio ao encontro deles. Você crê que um Deus que está além do invisível, do imaginário, um Deus que está além de uma imagem, de uma estátua, Ele não está preso naquele lugar, Ele está comigo e está com você. Aonde você estiver, Ele está ali. Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda que sejam dias temerosos, dia difícil,
dia que você não vai ter socorro de ninguém, dia que as portas vão se fechar, dia que talvez as pessoas não vão estar acessíveis, mas Ele promete: eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Uma das manifestações do nome redentor de Deus é Jeová Sabaote, que significa o Senhor está comigo. Aliás, Jeová Chamar, o Senhor está comigo. Querido, mas agora, o que era o complicador nessa história? No verso 15 e 16, diz que os olhos deles estavam fechados. Diga comigo, olhos fechados. Aconteceu que, indo falando entre si, fazendo pergunta, o mesmo se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que? Fechados. Diga comigo, olhos fechados. Querido, eles viram Jesus curar no tempo passado. Eles viram Jesus levantar paralíticos. Eles viram Jesus curar cegos, enfermos. Mas agora eles mesmos estavam doentes. Doentes da alma, sem esperança. A pior dor, a pior doença é aquela interna. Porque ela rouba a tua energia vital. Ela tira as suas forças de reagir. Quando você está forte internamente, você encontra força. Dentro de nós há uma farmácia biológica que você consegue até criar protetores. A imunidade aumenta. A adrenalina é liberada em momentos difíceis. Mas você precisa estar bem por dentro. Quando você está bem por dentro, você luta até o fim. Você não desiste, mesmo quando o barco começa a entrar água. É por isso que o inimigo tenta atracar por dentro, porque se ele tirar a tua força, você desiste, você vê o barco afundando, você não faz nada. Você morre por inanição. E eles estavam agora sem esperança, por isso estavam caminhando em direção a Emaús. E eles estavam assim, porque focaram no problema, focaram na morte, focaram na dor, focaram na crucificação. Todas as vezes que você foca na dor, ela rouba a tua energia. Toda vez que você foca na dificuldade, você diminui o tamanho de Deus na tua vida, porque você começa a dar força para este problema. Você até acha que este problema é maior do que Deus. Toda a frustração da vida é a falta de esperança. E essa falta de esperança, ela vem porque nós estamos com os olhos fechados para não ver a presença de Deus. Querido, eu passei um tempo difícil da minha vida lá na minha adolescência. E eu já empreendia negócios. E eu lembro que um dia alguém me disse uma palavra muito dura. Uma palavra que machucou, que era bem cedo, era antes do meio-dia, que eu já não tive força para ficar na rua e fui para casa. Essa pessoa disse: é um desprazer ter te conhecido. E naquela hora eu consegui enxergar Jesus bem do lado, colocando a mão no ombro e dizendo: para mim é um prazer te conhecer. E essa palavra anulou essa palavra do inferno. Porque toda vez que você focar no problema, na palavra do inferno, você vai ficar sem esperança. Você vai estar com os olhos fechados para não reconhecer a presença de Deus. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe o meu levantar, o meu deitar, Tu conheces o meu agir, Tu me cercas pela frente e por trás, o Senhor está ao meu lado a todo tempo, a Sua presença é grandiosa.
para onde eu irei do teu Espírito? Se eu fizer da alvorada a minha morada, até lá o Senhor estará. Se eu fizer do abismo a minha habitação, até ali os seus olhos me enxergam. O Senhor me conhece, os seus olhos estão sobre mim. Deus está conosco, querido, em todo momento da nossa vida, mas nós precisamos ver a presença de Deus. Quando você entra nos teus embates, nas tuas lutas, Ele vai contigo. Querido, tem um cântico antigo que foi base aí da minha adolescência, mas dizia: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares em espinho, eu contigo pisarei. Não temas, ó meu filho, seja onde quer que andares, ao teu lado estarei para sempre te guiar. É um Deus que está conosco, mas a gente esquece, os olhos se fecham e a gente não consegue ver, não reconhece a presença de Deus. Eu quero, neste momento, lançar uma palavra profética sobre a tua vida, porque um dia, um servo de Eliseu também não conseguia enxergar o reino espiritual. Ele sai da casa e ele enxerga soldados cercando a casa que vieram para matar o profeta. E ele volta desesperado, sem esperança, sem alegria. E quando ele relata o profeta o que estava acontecendo, o profeta só diz assim: Senhor, abra os olhos do teu servo, para que ele veja. E quando ele saiu, ele olhou, viu os soldados, mas ele viu que além do soldado existiam anjos poderosos cercando aquele lugar. Os anjos, Senhor, que acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo o mal. Há um Deus presente na nossa vida, em todos os momentos, 24 horas, sem a possibilidade de fechar os seus olhos. A Bíblia diz: aquele que guarda a nossa vida não dorme, aquele que guarda a nossa vida nem dormita, nem cochila. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar a presença de Deus. A gente consegue ver o problema, mas não vê a solução. A gente vê a dor, mas não vê a cura. A gente vê a morte chegando, mas não vê a vida ganhando espaço. Fica de pé no teu lugar, coloca a tua mão sobre os teus olhos agora. Senhor meu Deus, assim como o profeta orou e pediu para que os olhos do moço fossem abertos, para que pudesse ver o reino espiritual. Meu Deus, abre os nossos olhos para a gente enxergar aquele que é poderoso, aquele que é maior do que todas as coisas. Abre os nossos olhos para que vejamos a presença do Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar a grandeza de Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Além de abrir os olhos, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Jesus estava ali falando a todo tempo, mas eles não reconheceram a voz de Jesus. Querido, tem muitas vozes. Como eu disse, a gente precisa reconhecer, porque Deus nunca parou de falar. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas, através da natureza e depois pelos profetas, agora Ele nos fala através do seu Filho Jesus. O salmista dizia no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Uma noite faz declaração a outra noite, e um dia faz declaração a outro dia. Sem linguagem, sem fala, é possível ouvir a sua voz dizendo: Deus existe. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está todo o tempo falando.
Deus está falando agora, amém? Deus fala, só a gente precisa ouvir a voz. Deus fala através de pessoas. Uma vez o profeta teimoso, também descendo, chamado Balaão, e ele não consegue ver o anjo que estava ali. A mula então começa a desviar do anjo, e aí a mula abriu a boca e começou a falar: você não está vendo que tem um anjo aqui em frente? Deus colocou essa habilidade na mula, para preservar a mula, para que a mula não morresse, não o profeta mataria ela. Mas agora a mula viu, e a mula ouviu, e tem gente que está perdendo para a mula. Querido, que Deus abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para ouvir a voz dEle, a palavra dEle, a direção a todo tempo, Deus falando, Deus manifestando a sua glória. Porque Deus nunca parou de falar. Nossa, que talvez paramos de perceber por algum momento. Deus continua falando. Quando estamos fracos, nossos sentidos não funcionam direito. A gente não ouve direito, a gente não fala direito, a gente não enxerga direito. A tristeza roubou a força. E a palavra de Deus ensina a respeito disso, que nós precisamos ser fortes. E quando você fica forte, você fica alegre, ou vice-versa. Por isso que há um texto que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria que vem de Deus possa nos dar força, para que a gente consiga ouvir e enxergar da maneira correta. Verso 18 ao 21. O texto diz, e o foco deles estavam na sexta-feira. Eles dizem: você é um peregrino em Jerusalém? Você não sabe o que é que está correndo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, deu no jornal, na Globo News, toda hora está passando essa notícia que Jesus morreu. Pode passar. E ele perguntou: quais? Aí ele foi falando, ele foi morto, os poderosos o entregaram, ele foi crucificado diante de todo o povo. E essa era a notícia. Pode passar o 21. Só que nós esperávamos que ele ia redimir Israel. Mas agora, tudo isso já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E nada. Eles focaram na perspectiva humana, naquilo que eles idealizaram que seria a solução, ele que ia redimir Israel. Mas nós podemos focar na fé, querido, focar na força que vem de Deus, na ressurreição. Olha o que Jesus corrige. Verso 22 em diante, Jesus diz assim: é verdade que algumas mulheres, aliás, eles mesmos falando, é verdade que algumas mulheres dentre nós maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que ele tinha visto numa visão anjos que diziam que ele vive. Verso 24, e alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Eles preferiram acreditar na mentira, acreditar na morte apenas, e uma nova notícia estava chegando, da ressurreição, mas eles ignoraram. Por causa disso estavam indo embora. Querido, eu quero desafiar você a ter a fé de uma criança. Jesus disse: se você imitar a fé dessa criança, e ela for pequena, você vai dizer para a montanha: passa daqui para lá, e ela vai passar. A fé pura, a fé que acredita em milagres. A gente prefere acreditar no impossível. Já viu um ateu? O ateu acredita que Deus não existe.
Como que é difícil acreditar nisso. Tem que ter uma fé do inferno, porque tentar entender que todo este universo existe, toda a sua formação, a criação, a natureza, a existência humana que se dá a partir de um embrião, ali de um espermatozoide. Meu Deus, como explicar a vida? Como explicar essas coisas? Mas tem gente que prefere acreditar na não existência, prefere acreditar que as coisas não vai dar certo, prefere acreditar somente no efeito ruim. Oséias capítulo 4, verso 6, fala a respeito do pior inimigo do ser humano. Diga comigo, o pior inimigo. Sabe qual é o pior inimigo? Quem é o pior inimigo? Quem é o pior inimigo do ser humano? Não é Satanás, ele já é o inimigo derrotado. Mas o pior inimigo é a ignorância. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei. Querido, esses homens se tornaram ignorantes a respeito da mensagem da salvação. O próprio Cristo fala em João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas, e eu desafio você nessa noite a acreditar nessas promessas. Pastor, mas eu estou tendo notícias ruins. Mas eu prefiro acreditar nas promessas de Deus. A última palavra é a palavra de Deus na minha vida. É isso que caracteriza uma pessoa crente, porque ela acredita, porque ela confia, porque ela tem fé. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha o que esses homens falaram. Acho que no verso, volta aí para nós, por favor, de Lucas 24, acho que o 25 diante, ou 27. O texto fala que eles continuaram conversando com Jesus, e Jesus começou a explicar para eles o Velho Testamento, começou a ensinar aquilo que eles não sabiam, começou a dar informação das coisas que eles não conheciam. Por causa disso, por essa ignorância, eles estavam desistindo e estavam indo para Emaús. Às vezes a gente sabe de muita coisa, a gente sabe da nossa profissão e da habilidade que a gente precisa ter, a gente sabe de carro, a gente sabe de direção, a gente sabe de notícias do mundo, mas a gente não sabe nada da palavra de Deus, e não há interesse, sendo que ali é a fonte da vida. A escola de crescimento tem um número baixíssimo de alunos. Pegar a pessoa para discipular tem que fazer corrente. Querido, o conhecimento é que liberta. Jesus foi explicando o verso 25 para frente até o 27, foi explicando os profetas, a lei. Vocês não estão entendendo, vocês estão achando que é o fim, mas leia na Bíblia, é só o começo. Vocês estão achando que a morte, ela trouxe a destruição? Não, era necessário para que viesse a redenção. E aí, querido, verso para frente, Jesus faz que está indo adiante, e eles falaram assim: fica conosco, vem para a nossa casa, vem cá ensinar mais, vem cá falar a palavra. E é por isso que Jesus Cristo está à porta do coração pedindo para entrar, para ter intimidade, para você conhecer a voz dele, para você entender mais. E ele entra, e ali agora eles participam de uma ceia. Salmo 23, verso 5 diz: preparas uma mesa na presença do meu inimigo, e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Quando Jesus entra na tua vida, Ele vai dar uma ceia, vai dar festa.
até diante das lutas, das tragédias, das decepções. Vai virar festa. E agora eles estavam na presença do Senhor. No verso 30, Jesus entra, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Verso 31. Nesta hora, os olhos se abriram. Diga comigo, os olhos se abriram. Sabe por que os olhos se abriram ali agora? Por causa do gesto. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus entrega, eles... Era um mestre que fazia assim. É a intimidade, é o conhecer, é o estar junto. E eles falaram, é o Senhor. Aí Jesus desaparece. Agora o verso 32, olha que coisa interessante para a gente encerrar. Eles disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando no caminho ele nos falava e abria as escrituras. Diga comigo, arder o coração. Duas coisas fazem arder o coração, uma paixão, e dá um ardor mesmo, a pessoa palpita mais o coração. Ela está movida por emoções. O coração bate mais forte, definitivamente, quando ela vê a pessoa apaixonada. Apesar de ser um processo no cérebro, mas manda informação para o corpo e o coração fica mais agitado, o fluxo sanguíneo aumenta. Ou também tem outra coisa que pode provocar esse ardor no coração, é quando você está com muita ansiedade. Aí é a mesma coisa, adrenalina, muita coisa ali, e vai bombeando o sangue, vai fazendo o coração arder. Mas tem uma terceira coisa, quando Jesus fala o coração. Querido, quando Jesus falar o teu coração, tem que arder esse coração. Sabe, tem que ter prazer. Estava pegando o ensino para passar para as minhas filhas e eu estava explicando o processo da ciência, neurociência, melhor dizendo. Só vem o aprendizado quando há a liberação ali de dopamina, a emoção é liberada, forte, né? O último processo, porque tem prazer no ensino. Se a aula não for prazerosa, ninguém aprende nada. Se você não tiver aqui, o teu coração não estiver ardendo, vai só ser um tempo que passou. Quando você de manhã, nos seus tempos com Deus, tem que arder, tem que estar gostando disso. Mas o coração deles estava ardendo, mas eles não perceberam por causa da tristeza. 2, Cleopas e o nome do outro que nem tem registrado. Nem foi dado tanta importância. Pode ser eu ou você, talvez a Bíblia tenha feito isso propositalmente. Talvez a gente seja esse segundo discípulo. Mas às vezes tem coisa que se levanta para tentar tirar esse ardor no nosso coração. Jesus tirou a tristeza do coração deles, para que eles pudessem ter o coração ardendo de novo. Jesus deu experiências para eles. Jesus apareceu diante deles. Jesus falou com eles. Jesus ensinou. Jesus até aceitou o convite, porque eles falando, entra. Jesus, eu vou entrar. E Jesus até partiu o pão e deu para eles. O empenho, o esforço de Jesus, para que o coração deles pudesse estar ardendo. Fique de pé no teu lugar.